Oi, pessoal, meu nome é Mariana Lica. Meu nome é Vanessa. Nós somos o Além do 3D. Hoje a gente vai fazer o nosso primeiro episódio do podcast e do vídeo. E o assunto do vídeo é medos, fobias, o que mais? E as consequências, crise do pânico, ansiedade, Depressão, sim. Então é isso. A gente decidiu fazer esse vídeo porque, bom, a gente tem uma amiga nossa muito querida que ela tem muito medo da morte. Só que o medo dela paralisa ela, né? Ela não consegue fazer muitas coisas porque ela fica paralisada com esse medo de morrer. Assim, eu também tenho medo de morrer. Eu acredito em vida após a morte, eu acredito em reencarnação, mas de vez em quando eu sinto medo de morrer. Só que esse medo que eu tenho de morrer, eu acho que ele me ajuda a pensar as coisas que eu preciso realizar o quanto antes. Senão, assim, eu acredito em vida após a morte, mas eu não tenho certeza, né? Então, tudo que eu quero fazer nessa vida, eu quero realizar, assim, o quanto antes, né? O que você acha sobre isso? Porque a Vanessa, ela me falou que ela não tem medo da morte, gente. Eu não tenho medo da morte, eu acho que eu não tenho medo de quase nada nessa vida. Mas por que você não tem medo da morte? Porque eu sei que a gente não morre, eu sei que a gente continua depois dessa vida. Mas assim, você tem 100% de certeza? Eu tenho. Porque assim, eu acredito, mas assim, como eu não tenho nenhuma prova concreta disso na minha vida, assim, eu vejo filmes, eu vejo documentários que falam sobre isso, eu acredito muito, mas como eu não tenho prova concreta na minha vida, eu ainda sinto medo, né? Uhum. Eu não sei por que eu não sinto medo. Eu acho que é muito natural, na verdade, a gente ter medo, porque ninguém tem certeza, na verdade, de que existe algo depois dessa vida. Mas eu não sei, simplesmente eu tenho isso dentro de mim. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de praticamente nada, eu acho. Nossa, mas isso é incrível, não é? Eu acho que por um lado é bom, mas por outro, talvez as pessoas me chamem de inconsequente, louca, não sei. Uhum. Mas então, assim, no caso da nossa amiga, né, que ela tem esse medo muito forte de morrer, como você acha, assim, que ela pode superar esse medo e viver de uma forma melhor? Eu sei que ela tenta superar esse medo, encarando as coisas que fazem ela ter medo, tipo, medo de altura, por exemplo. Ela tenta, né, encarar os medos, só que ainda assim o medo é mais forte, né, do que... Uhum. Porque eu acho que o medo de morrer é tão grande que é mais forte do que essa vontade dela superar todos esses medos. Porque acho que o principal medo, no final das contas, é o medo da morte, é o medo do fim, é o medo de acabar. E uma coisa que eu acho que eu posso falar que eu tenho muito é que eu não deixo nada pra depois. Tudo o que eu quero fazer, eu faço. Então, se eu morrer agora, eu posso falar que eu não tenho arrependimento de nada do que eu vivi e do que eu fiz até hoje, porque eu sou uma pessoa que simplesmente vive. Se eu quero sair de férias na pandemia, eu vou sair de férias na pandemia. E então eu sou o tipo de pessoa que vai lá e faz o que tiver que fazer na hora que tiver que fazer. Porque eu não gosto de ter nada pra depois, não gosto de ter essa questão de me arrepender por não ter feito. Uhum. Ah, então, eu também, eu tenho muito um lado assim rebelde de fazer as coisas do meu jeito, quando eu quero,
mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não fiz muitas das coisas que eu ainda quero fazer, né? E eu acho que isso também é por amarras sociais, medo de julgamento, falta de autoconfiança, enfim, várias coisas. Então, né, se eu morresse amanhã, eu iria ficar frustrada porque eu não realizei nem metade do que eu quero realizar. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho medo de morrer, agora eu uso esse medo como um incentivo para eu fazer logo as coisas que eu quero fazer, né? Só que você não acha assim, essa questão do fazer logo talvez um problema na questão da ansiedade, na questão de você ficar tão ansiosa por fazer logo, que isso pode trazer a questão da ansiedade à tona? Ah, com certeza, porque aí vem a pressão minha, a pressão da sociedade, né, que fala assim, mas você já tem tantos anos, mas não fez isso, não fez aquilo, e aí você vê as pessoas ao seu redor fazendo várias coisas, e aí é uma pressão em cima da outra, né, e isso é bem difícil de lidar. Como você, eu acho muito interessante, porque, gente, a Vanessa, ela não se sente pressionada, assim, por ninguém, por nada, né? E eu acho incrível. Como isso? Primeiro que eu acho que eu tenho sorte da minha família já não ter essa questão de me pressionar. Então, eu acho que eu tive uma criação um tanto livre, né, nesse ponto. Então, isso talvez tenha me ajudado a formar essa personalidade de não me sentir cobrada ou pressionada. Eu acho que a maior parte das pessoas que sentem essa pressão, eu acho que teve esse background familiar de pressão desde pequeno, desde a infância, eu acho. Acho que sim. Mas então você, com você mesma, você não tem essa autocobrança em nada? Não tenho. Sabe que a minha família era muito simplesinha, né? Então a gente, eles nunca, por exemplo, me cobraram estudo. Eu nunca precisei tirar boas notas, porque eles não ligavam se eu tirava boas notas ou não, se eu ia ser alguém na vida ou não. Tipo, eu acho que, sabe, pra eles tanto faz. Eu capimato ou virar uma empresária de sucesso. Então, assim, quanto essa questão de ser alguém pela minha família, eu nunca tive esse problema, essa questão de pressão. Nossa. Eu acho que isso foi fundamental para essa personalidade que eu tenho hoje, de não me importar, porque eu acho que primeiramente a gente acaba se importando por causa da família, e depois isso vai acarretando a gente se importar por causa dos nossos colegas de escola, pelos nossos professores, depois mais pra frente pelos nossos chefes, pelos nossos colegas de trabalho, e assim por diante. Então eu acho que vira uma bola de neve toda essa pressão que a gente traz, que eu acho que primeiramente é familiar. Nossa, é verdade. Mas engraçado, né? Porque nós somos descendentes de japonês, né? Então, eu achei que você tivesse esse background da sua família de rigidez, cobrança, porque japonês é muito assim, né? Sim. É tipo, gambatear, ishokeme, fazer as coisas certinho, e se você não fizer, você tá fadado ao fracasso. E aí acabou a sua vida, né? Tanto é que aqui no Japão, muita gente, se não consegue entrar na faculdade X, se não consegue emprego, acabou a vida, se matou, ou então fica trancado em casa pra sempre, Sim, né? É uma vergonha pra ele, pra família, pra sociedade. Sim, e isso é uma coisa milenar, e eu acho que a minha família carrega muito isso, carregou, e eu também, de certa forma, eu absorvi isso, né?
E aí eu acho interessante que você não trouxe esse background, assim, pesado, sabe? Então, é interessante uma questão. Na verdade, eu fui criada pelos meus avós e o meu avô, ele era extremamente machista. Então, ele apostava as fichas dele nos meninos e não em mim. Entendi. Eu acho que, por um lado, isso foi bom pra mim, porque eu era aquela que não precisava, né, mostrar nada pra ninguém, porque ele tava ali só apostando as fichas nos homens, nos meninos. E é interessante porque então eu sou a única pessoa que graduei dos meus irmãos, né? Meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, eles não se formaram na faculdade, por exemplo, né? Interessante. Então, pensando na minha família, na verdade, a minha avó, por parte de mãe, os pais dela vieram do Japão pro Brasil, né? Só que aí ela, desde criança, ela teve que cuidar dos irmãos mais novos, fazer tudo sozinha desde muito criança, porque a mãe dela, depois que ela foi pro Brasil, ela não conseguiu se adaptar ao Brasil muito bem, sabe? Então ela teve depressão, ela não conseguia fazer nada, assim, sabe? Então a minha avó, ela teve que carregar todas as responsabilidades, né? Como irmã mais velha, e aí acho que ela acabou passando isso para as minhas tias, para minha mãe e para mim também, né? Então ela cobrava bastante resultado, assim, e ação. Então, se a gente não estava fazendo alguma coisa, não estava atingindo algumas metas, então é porque tinha alguma coisa errada. Mas isso era um mecanismo de sobrevivência, né, na verdade. Sim. Então, aí realmente acho que isso vem das raízes mesmo, da família, né? Com certeza. Acho que a maioria dos traumas, eles são decorrentes da infância mesmo. E isso vai acarretando o nosso comportamento. Então, tudo que a gente faz inconscientemente, porque o medo, ele é inconsciente. Na verdade, o medo não é uma coisa racional, né? Por exemplo, por que eu tenho medo? Não é racional, porque, por exemplo, medo de altura. Eu tenho medo de altura porque eu tenho medo que eu vou cair, mas quantas das vezes que eu subi num lugar e eu realmente caí? Quantas das vezes que aquele medo se tornou algo realmente perigoso, algo que é realmente... que é realmente passível de se ter aquela sensação do medo, entende? Então o medo normalmente é algo que vem do subconsciente, é algo em que você não tá pensando na hora, ele simplesmente tá ali porque teve uma pré-programação, provavelmente pela infância. Então o medo é uma programação também que nossos pais deram pra gente, você acha? Com certeza. Com certeza. É até interessante porque eu fiz hipnoterapia, você sabe, né? Então, pra quem não conhece a hipnose, a questão da hipnoterapia, quem sabe mais pra frente a gente pode falar um pouco sobre esse tópico também. Então, a hipnoterapia, ela mexe diretamente no nosso subconsciente. Então, ela me explicou um pouco a questão do que a gente encontra ali no nosso subconsciente. Então, o nosso subconsciente, ele programa todas as nossas ações. Então, todos os medos que a gente tem, os traumas que a gente tem, ele tá todo armazenado ali no nosso subconsciente. Então, talvez um medo de altura seja uma programação em que a mãe estava segurando a criança e ela de repente ou deixou cair a criança ou ficava o tempo inteiro com medo da criança cair dos braços dela, e aí a criança começou a ter esse medo de que ela pode cair, e isso talvez tenha acarretado nesse medo de altura, que é um medo bem... se você for parar pra pensar, não faz muito sentido, porque a pessoa tá subindo a escada, ela tem medo de olhar pra baixo e tem medo de cair, mas ela tá ali segura na escada, por exemplo, não é? Então, é a partir daí que a gente entende um pouco a questão de onde vêm os nossos medos. Então, agora a gente tem que pensar em como que a gente... não sei se é curar esse medo, não sei se existe curar medo, mas assim, talvez... conviver com isso
Mas não deixar isso paralisar a nossa Sim, vida, né? então aí tá a questão do que a hipnoterapia trabalha, que é ressignificar. Então, ressignificar um trauma, por exemplo. Então, quando a gente tem um trauma que faz a gente paralisar, que atrapalha a nossa vida de alguma forma, a gente tem que dar uma orientação para o nosso subconsciente de que aquilo não é aquilo que é de fato, que o subconsciente ele acredita que aquilo é um perigo pra gente, e é por isso que vem o medo. Então, a gente pode trabalhar de forma com que todos os dias a gente vai lá e tenta conversar com o nosso subconsciente, e é engraçado porque é realmente uma conversa dentro da nossa cabeça que a gente precisa fazer, né? Da gente falar, por que eu tenho medo disso? Isso, eu não preciso ter medo disso porque nada vai acontecer com relação a isso, por exemplo. Então, é um ressignificar aquele trauma, aquele medo, ou aquela... Então, a gente nunca vai mudar, por exemplo, uma memória. A gente não pode mudar o que já aconteceu, mas a gente pode botar uma outra perspectiva, ressignificar aquilo que já aconteceu. Mas assim, você consegue identificar a raiz desses medos? Será que só através da hipnose? Ou você acha que existe outros meios de identificar? Porque, por exemplo, como que você vai identificar o medo de morrer, né? Por exemplo, sem a hipnose. Você acha que é possível isso? Eu acho que é bem improvável. É, né? É porque às vezes é uma coisa que não tá óbvia. Depois eu posso até explicar um pouco melhor, mais a fundo sobre isso, mas normalmente esses medos, eles não são exatamente o medo da coisa em si. Talvez exista uma raiz muito mais profunda do que esse medo em si. Sim, sim, sim. Eu acho que, na verdade, todo mundo tem certos traumas, certos bloqueios que vêm desses medos e a gente não sabe identificar a raiz, né? Sim. E a maioria, como você falou, vem dos nossos pais, né? Antepassados. Sim. Só que muitas vezes não é proposital, né? A maioria das vezes não é proposital, eu acho né? que quase nunca é proposital. É simplesmente que a gente precisa entender que os nossos pais também foram condicionados pelos pais deles, os pais deles foram condicionados pelos pais, e isso vai se passando. Então, o subconsciente, ele funciona de uma forma que você age da forma como, por exemplo, o seu pai agiu, você nem percebe que você está agindo daquela forma, na verdade. Então, não é uma coisa óbvia. Então, a gente, eu acho que culpar os nossos pais ou culpar qualquer outra pessoa é um pouco injusto, porque a gente tem que entender que aquela pessoa também teve os traumas dela, ela também tem a bagagem dela ali dentro. Então, a gente tem que entender que ela não faz aquilo por querer, ela simplesmente tá transferindo aquela bagagem, que normalmente é uma carga pesada, igual você falou, que nós duas temos algumas coisas meio pesadas, assim, que a gente passou. Então, a gente passou por isso, sim, e se a gente não tratar isso, provavelmente a gente passa para os nossos filhos também. Ou a gente pode repetir na nossa vida, exatamente, né? Então, sem a gente querer, porque a gente tá aqui e a gente quer melhorar, não é? Só que se a gente não buscar essa cura, não buscar essa melhora na raiz, a probabilidade disso ser passado adiante é muito forte, é muito grande. E eu acho que, por exemplo, pessoas com depressão, com tendências suicidas, é basicamente isso, né? Tem um medo, algum trauma enraizado profundo, que já tá tão fundo que a pessoa já não consegue identificar e ela vai caindo cada vez mais no buraco e não vê mais solução pra nada, né? Ela perde a esperança, né? Ela perde o significado da vida dela, né? É a total falta de amor, né? Amor próprio. Eu acho que quando a pessoa chega nesse ponto de tirar a própria vida,
é assim, a falta do amor, é a falta da luz, é a falta da esperança, né? Uhum. Mas você nunca teve, assim, depressão, síndrome do pânico? Eu posso dizer que já tive depressão. Uhum. Eu acho que na adolescência a gente sempre passa por alguns momentos de depressão. Eu acho que isso é muito normal, de até pensar assim, eu quero me matar. Eu acho que é normal a gente passar por essa situação de depressão, acho que principalmente na adolescência. Mas eu, graças a Deus, eu nunca cheguei ao ponto, né, de fazer nada, assim, de tentar me matar. Mas sim, eu já pensei em suicídio, sim. Uhum. Já tive um problema de depressão, mas não foi um quadro, eu não considero um quadro crônico, né, onde eu precisei tomar remédio ou fazer alguma coisa assim, um pouco mais direcionada para tratar. Então foi só uma depressão temporária, né? Uhum. Então, eu vi vários relatos já de pessoas que têm depressão crônica por vários anos, e aí elas fazem uma sessão de hipnose, de hipnoterapia, que consegue identificar a raiz disso e ressignifica o acontecimento. Sim. E aí, tipo, desaparece, assim, a depressão. É incrível isso, né? Então, é porque eu acho que às vezes existe só um grande trauma dentro da pessoa, e a hipnoterapia, ela acessa exatamente esse grande trauma. Então, às vezes, ressignificando esse trauma, ela consegue já mudar totalmente o quadro depressivo. Às vezes não, às vezes acontece da pessoa ter várias raízes diferentes, né? Mas acho que quando a pessoa tem uma raiz forte, assim, eu acho que é possível, sim, a hipnoterapia curar a depressão, assim, quase que instantaneamente. Uhum. Sim, eu acredito. E você acha que a religião é uma forma das pessoas encontrarem solução nas dores delas, ou é só uma medida, assim, tapar o sol com a peneira? Eu acho que isso depende muito de cada um. Eu acho que é de como cada um incorpora a religião na vida. Eu acho que existem aquelas pessoas que realmente estão buscando aquilo que a religião prega, mas existem aquelas pessoas que estão simplesmente indo no fluxo. Só tá seguindo ali porque tá seguindo, simplesmente falar assim, porque eu sou religiosa. Uhum. Não exatamente porque acredita naquilo de fato e que quer seguir aquilo de fato. Uhum. Então, eu acho que não dá pra falar que a religião ela vai ajudar ou não, porque eu acho que isso é uma questão muito mais individual do que a solução em si da religião. Uhum. Então acho que existem várias soluções para um problema, né? Vai depender dos valores de cada pessoa, né? De como a pessoa Sim. enxerga a vida. Porque, por exemplo, eu já tive depressão, né? Quando eu tinha 18 anos. E, bom, eu já pensei também em suicídio. E nessa época eu não conseguia sair de casa. Fiquei uns 6 meses trancada no meu quarto, sabe? E aí a minha prima, ela namorava um rapaz que era cristão, né? E ele falou pra mim assim que se eu tô com depressão é porque eu não tenho gratidão suficiente e que eu devia pensar em outras pessoas que estão em situações muito piores que a minha e que não tem depressão. E aí, tipo assim, eu me senti duplamente mal, assim, sabe? Assim, além de ter a depressão, eu tenho que me sentir ruim porque eu não tenho gratidão e eu não tenho Jesus no meu coração, sabe? Sei. Eu acho que essa pessoa foi um tanto infeliz, né? No que ela falou, principalmente porque eu acho que uma pessoa que realmente acredita em Deus, que se diz cristão, ele nunca ia
isso daí é simplesmente uma falta de amor, né? Uma falta... É uma falta de compaixão. É o contrário do que um cristão precisa ter dentro dele, né? Porque eu acho que quem se diz cristão é porque acredita em Jesus Cristo. Então é porque ele realmente tem a luz, né, dentro dele. Então ele tem o amor e tudo aquilo que vem com o amor, a compaixão, a gratidão, se colocar no lugar do próximo. Então ele falou pra você se colocar no lugar do outro, mas ele não se colocou no seu lugar. Exatamente, entende? né? Então, Olha aí. Então, no final das contas, será que isso é realmente ser um cristão? É verdade, né? Então, realmente tem pessoas que usam a religião, assim, interpretam do jeito delas e usam, assim, de forma que é conivente pra elas, assim, sabe? Sim. Mas aí é que tá, isso daí é a pessoa, eu acho que não é a religião que é ruim. Ah, sim, com certeza. Eu acho que todas as religiões são válidas e todas as religiões têm a essência boa, têm a essência de buscar algo bom. Só que acontece que as pessoas colocam seus valores naquela religião. Então elas acabam colocando o ego, elas acabam colocando um certo orgulho, um certo, às vezes até um tom de superioridade. Exato. De que, eu sou cristão, eu sou religioso e você não. Então eu estou aqui, você está aqui. Exatamente. É bem isso mesmo, né? Mas então, meios de lidar com esse medo, de exterminar esse medo. Como faz? Existe isso? Não existe? Como que nós fazemos? Porque assim, eu fiz terapia há muitos anos, e através da terapia e de remédios junto, que eu consegui me curar. E hoje em dia o que me mantém bem são essas orientações espirituais que eu recebo, assim, mais de intuição mesmo, de tarô também, enfim, mais da minha intuição. Eu acho que isso que me mantém sentada no meu caminho. Mas muita gente que tá no 3D, né, que vive no piloto automático, não consegue nem ouvir essas intuições, né? Então, o que as pessoas fazem, assim, sabe? Pra acalmar e ouvir essa voz interior e não se deixar levar pelo medo, assim. Então, eu acho que, primeiramente, a gente tem que buscar Deus. Eu acho que Deus é o caminho para nossa vida. Então, quando a gente tem isso muito bem definido, muito claro de que Deus é o caminho que a gente quer seguir, que a gente vai seguir, eu acho que a gente consegue sair um pouco disso. Mas o que é Deus para você? Deus é amor, Deus é aquilo que une. Deus é o ser que une todas as almas desse universo. Ele é simplesmente a luz, é simplesmente o amor. Mas não é aquele Deus que as pessoas falam que ele é rígido, que ele pune, que ele cobra. Como que é pra você? Eu acho que assim, é que nosso caminho, acontece que às vezes a gente tem que fluir por um certo caminho, só que a gente é teimoso e a gente quer fluir por outro caminho. E esse outro caminho é um caminho que vai ser mais difícil. Então, na real, não é Deus que tá punindo a gente. É a gente que tá indo por um caminho que não é pra seguir. Então, Deus simplesmente, ou ele vai falar, olha, filha, segue pra lá. E você não quer seguir. Então, você vai seguir o caminho mais difícil. Então, você vai estar ali batendo a cabeça. Mas eu não acredito que Deus tá aqui pra punir ninguém ou que tá aqui pra fazer alguém sofrer. É a gente que busca certos caminhos mais difíceis. Se você buscar o caminho de Deus, você vai buscar sempre o melhor caminho, entende? Você não vai tá no caminho do sofrimento, no caminho da dor, no caminho da angústia. E eu acho que mesmo que a gente escolha o caminho errado, assim, e bata muito a cabeça,
como a gente tem o livre-arbítrio, a gente vai aprender alguma coisa boa com aquilo, assim, Sim. sabe? É que no momento que a gente tá vivendo uma situação ruim, a gente não consegue enxergar nada. Tudo é horrível, tudo é péssimo, né? Mas depois a gente percebe o quanto que a gente amadureceu e aprendeu. Sim. Só que tem que saber enxergar. A maioria das pessoas não consegue ou não tem forças para enxergar além da tempestade, sabe? É porque eu acho que no momento em que a gente vive a tempestade é realmente difícil de enxergar. Mas aí é que tá um ponto que eu acho que a gente precisa fazer sempre, que é parar e olhar pra si, parar e realmente meditar. Realmente olhar pra dentro de si, o que a gente tem dentro da gente. No caso, eu fazia muito isso quando eu tinha raiva. Então, quando eu tinha raiva, depois que a raiva passava, eu refletia, tipo, nossa, mas por que eu fiquei com raiva? Por que eu agi dessa forma? E então eu tentava sempre tentar entender a minha raiva e o que ocasionava aquilo e tentar fazer com que aquilo não mais me dominasse, porque a raiva é um momento onde você sai do seu controle. Então, se eu sair do meu controle, então tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa que eu preciso fazer pra mudar. Então, a gente pode sair do controle, acontece, é normal. Mas a questão é você refletir, você olhar pra dentro de si e ver o porquê aquilo aconteceu e não deixar que isso te domine com tanta frequência. Então, você vê que eu sou uma pessoa bem calma. Sim. Então, é uma coisa que não veio assim de graça. Eu trabalhei isso internamente dentro de mim. Então, todas as vezes que eu sentia frustração e raiva, depois que passava a tempestade, eu tentava me entender, tentava saber porque eu sentia aquilo, como que eu faço pra melhorar. E isso me ajudou a não ter mais esses episódios de raiva. Então, mas no começo, no vídeo de apresentação, né, você falou que antes de você descobrir tudo isso, você era uma pessoa, assim, que caminhava normal, assim, conforme o script, né? Sim. Você era racional e não pensava muito nas coisas profundas, né? Então, como que começou, assim, esse processo de você ouvir a Deus, ouvir sua intuição, né? Porque a maioria das pessoas não ouve a intuição. A maioria das pessoas nem sabe o que é intuição, Sim. assim, vem as mensagens do universo e fala, não, deve ser loucura da minha cabeça, não, até parece, sabe? Sim. Então, como que foi esse processo pra você? A gente chama de awakening, né, em inglês. E o meu awakening aconteceu quando a minha avó morreu. A minha avó era como se fosse a minha mãe, ela me criou como se fosse a minha mãe. Então, quando ela morreu, foi um choque muito grande, foi uma perda, assim, eu acho que foi a maior perda da minha vida. E depois que ela morreu, eu comecei a refletir um pouco sobre todas essas minhas atitudes de raiva, de tudo que eu tinha que eu acho que desonrava a memória da minha avó, porque a minha avó era realmente uma pessoa incrível, uma pessoa assim muito boa, sabe, uma pessoa com um coração enorme, e ela era meu exemplo assim de pessoa. E então a partir desse momento, quando ela morreu, é como se eu tivesse entendido que existe algo além do que a gente vive aqui. É como se eu realmente tivesse me conectado com alguma coisa superior. E foi assim, foi rápido, não foi instantâneo, mas foi muito, muito rápido essa transição de eu viver nessa realidade da Matrix pra eu entender um pouco melhor a espiritualidade e que existe algo além do que a gente vive aqui. Mas, por exemplo, né, os homens, a maioria dos homens não é estimulada a ouvir a intuição, eles, ao contrário, né, fala que não, homem que é homem tem que ser racional, tem que fazer acontecer, não tem essas coisas de emoção, intuição, isso é coisa de mulher, né? Mas muitos homens sofrem com isso, né? E mulheres também. Então, assim, como que
uma pessoa que não teve esse awakening, esse despertar, pode começar assim a incorporar certas coisas na vida para aos poucos ir, sabe, saindo da Matrix. O que essas pessoas podem fazer, será? É sempre uma questão de internalizar tudo que acontece fora. Então, é difícil para uma pessoa que está na correria do dia a dia, trabalhando sem pensar muito, simplesmente vivendo aquela loucura que a maioria das pessoas vivem, né? Que é trabalho, casa, trabalho, estudo. E aí a gente acaba não conseguindo pensar um pouco na nossa vida, no que a gente está fazendo aqui. Então, eu acho que é para essas pessoas que não têm essa conexão, buscar um momento de pelo menos meditar, pelo menos ter ali um tempinho. Eu fazia isso muito de manhã, então todo dia de manhã eu tinha que meditar, eu tinha que, não meditar assim de ficar na posição de meditar, mas eu tinha que ficar sozinha, tomar meu café quieta e simplesmente refletir um pouco sobre a minha vida. Então isso eu fazia sempre assim, todos os dias de manhã. Umas 20 minutos, meia hora. Eu acho que pelo menos isso a pessoa tem que se dispor a fazer, se ela quiser realmente tentar entender um pouquinho melhor o plano além da Matrix. Sim, mas eu acho assim que o medo, essas fobias, depressão, na verdade, assim, é como se o nosso espírito ou o nosso corpo pedisse socorro. Porque eu acho que você tá sentindo, só que você tá ignorando, aí chega uma hora que você chega ao limite, que você não aguenta mais, e aí você cai em depressão. Sim. E aí você tem crise de pânico, ou você cria uma doença no seu corpo. Sim. E isso poderia ser prevenido se a gente simplesmente olhasse pra gente, pros nossos sentimentos e pensar, nossa, tô sentindo mal, mas por que tô sentindo isso? Como que eu posso melhorar isso, né? E eu acho que, assim, se a gente estiver constantemente olhando pra dentro da gente, a gente pode prevenir essas coisas, né? Com certeza. Uma coisa que eu acho que quem tem depressão normalmente sente é a solidão, aquele sentimento de que ela não pode contar com ninguém. E pra mim é um pouco estranho porque desde pequena minha mãe falava em anjo da guarda. E eu não sei porque é uma coisa que eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei que eu tinha um anjo da guarda. Então, eu nunca me senti realmente sozinha. Eu sempre acreditei que eu tinha alguém me protegendo de alguma forma. E eu não sei se isso acarretou nas coisas que aconteceram na minha vida, mas eu me considero uma pessoa de sorte. Eu me considero uma pessoa que sempre foi muito protegida. Então, não sei se essa crença que eu tenho de que eu tenho um anjo da guarda me ajudou nessa minha trajetória e a não cair, por exemplo, tão profundamente na depressão que eu tive quando eu era adolescente e não cair nessas questões tão pesadas na questão de alguns traumas que eu vivi, por exemplo, de eu não me apegar aos traumas e às questões ruins. Eu sempre consigo deixar isso pra trás. Entendi. Então, na minha opinião, assim, o que a pessoa que tem essas fobias, esses medos, deve fazer é, que nem você falou, meditar, ter um tempo para si mesmo, absorver suas emoções, entender o que está acontecendo dentro. Eu sei que é meio assustador, mas é um trabalho necessário, né? E além disso, também eu acho que encontrar alguma paixão, algum hobby na sua vida ajuda, né? Tipo, algum exercício físico. Sim. Alguma coisa que te ajude a conectar com algo mais elevado. Compra um né? gatinho, um cachorrinho. Também. Nossa, os pets são, acho que, a melhor coisa da vida. Bom, e pra mim é isso. Você tem mais algum conselho pra dar pra alguém, pras pessoas? Um conselho? Ai, gente, conselhos eu não tenho conselho pra dar. Eu acho que cada um tem que buscar aquilo que é importante pra si.
Então, a gente passou um pouquinho das nossas experiências aqui. Então, eu só queria falar que ninguém aqui tá sozinho nesse mundo. Então, se você tá passando por algum momento difícil, algum momento de depressão, alguma dessas coisas que a gente falou um pouco, acredite, você não tá sozinho nessa vida. Então, busca ajuda, busca alguém. Se quiser colocar algum comentário aqui no nosso canal, alguma questão, alguma coisa, coloca, porque a gente tá aqui aberta pra tentar passar a nossa experiência, mas se a gente puder ajudar, eu acho que é válido também, a gente tá aqui pra isso. Isso. Só uma coisa em relação a tentativa, assim, de pessoas que têm tendências a suicídio, assim, eu acho que não basta só procurar essas medidas, assim, vamos dizer, espiritualidade. É importante também, mas quando chega a esse ponto crítico, eu acho que a pessoa deve procurar ajuda profissional mesmo. Sim, sim. Uma ajuda de psiquiatra, psicólogo. Espiritualidade você também pode incluir, mas não conte só com a espiritualidade. Porque quando chegou nesse ponto crítico, precisa de ajuda profissional, sabe? Com certeza, com certeza. É um ponto que a gente não pode deixar, né, que a coisa chegue a acontecer de fato, né? Isso. E eu falo isso porque quando eu tive depressão, síndrome do pânico, eu tentei fazer só terapia, eu tentei ir só em centro espírita, eu tentei conversar com pessoas espiritualizadas. Me ajudaram? Sim, em alguns pontos, só que o que me fez melhorar mesmo foi tomar remédio e fazer terapia ao mesmo tempo. Então, você colocar toda a sua força pra tratar aquilo de verdade, entendeu? Então, se você tá com um problema assim parecido com o que eu tive, eu recomendo você procurar ajuda médica mesmo. E é isso. Tá certo. Tá certo. Acho que sim. Então tá bom, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se quiserem deixar comentários, podem deixar. Se tiverem sugestão de temas que vocês querem ouvir, podem deixar. E é isso, a gente vai ficando por aqui e no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre outros assuntos. Com certeza. É isso aí. Então tá. Um beijo, tchau.